São três as escalas de temperatura atualmente em uso. São as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O primeiro cientista a construir uma escala termométrica convencional foi o físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, motivado pela necessidade de utilizar uma escala confiável na realização de seus experimentos. Após muitos estudos, Daniel Fahrenheit resolveu usar o mercúrio como substância termométrica, já que ele apresenta grande estabilidade em uma larga faixa de temperatura. Fahrenheit usou uma solução de cloreto de sódio, cloreto de amônio, gelo picado e água pura para determinar o primeiro ponto fixo, ou de fusão do gelo. Essa temperatura foi chamada de 0 grau. Para o segundo ponto fixo, Fahrenheit mediu a temperatura de sua esposa, que estava febril, e a nomeou de 100 graus. Este intervalo foi dividido em 100 partes. Após o término da montagem do termômetro, Fahrenheit mostrou-o a seus amigos e estes, apreciando a nova escala, começaram a difundi-la pela Europa e posteriormente pelos Estados Unidos. Anders Celsius, físico, astrônomo e geodesista, criou sua própria escala, também utilizando o mercúrio. Apesar de pertencer à mesma época que Fahrenheit, Celsius não conhecia a escala criada por esse cientista. Celsius elaborou sua escala usando como ponto fixo inferior a temperatura de fusão do gelo e a nomeou 100 graus. Como ponto fixo superior, usou a temperatura de ebulição da água e a nomeou 0 grau, ambos a pressão normal. Também dividiu esse intervalo em 100 partes iguais. Após algum tempo, os valores dos pontos fixos foram invertidos. Após desenvolver sua escala, Celsius apresentou-a a outros cientistas que passaram a utilizá-la em seus laboratórios, difundindo-a pelos continentes europeu e americano. Muitas pessoas chamam erroneamente a escala Celsius de escala centígrada, que apesar de ser também subdividida em 100 partes, corresponde a uma outra espécie de escala. Na escala Celsius, os valores dos pontos fixos são de 0 graus Celsius para a fusão do gelo e de 100 graus Celsius para a ebulição da água. Já na escala Fahrenheit, foram estabelecidos 32 graus Fahrenheit para a fusão do gelo e 212 graus Fahrenheit para a ebulição da água. Assim, na escala Fahrenheit, existem 180 subdivisões iguais, ao contrário da escala Celsius, que apresenta 100 subdivisões. William Thomson, físico britânico, procurava com suas experiências encontrar o ponto de menor temperatura possível, o zero absoluto. Para isso, montou experimentos com variação de pressão de um gás a volume constante. Lord Kelvin observou que, extrapolando as medidas de pressão e temperatura em seus gráficos, a tendência era definir um ponto de pressão nula, assim como uma temperatura de origem comum a qualquer outro gás. Após realizar muitas pesquisas, Kelvin nomeou esse valor de temperatura com o nome de zero absoluto. Kelvin propôs sua escala aos demais cientistas, convencionando o 0 Kelvin como sendo a temperatura de referência universal, sem necessidade de ponto fixo superior. Atualmente, a segunda lei da termodinâmica confirma a teoria de Kelvin, inclusive a medida precisa do zero absoluto em menos 273,16 graus